Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado. Meu nome é João Fernando, eu sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que tem feito preço no nosso mercado financeiro e também as informações do nosso mercado corporativo para vocês. Seja muito bem-vindo ao programa Resenha de Mercado. Pessoal, sempre os nossos recadinhos paroquiais no começo do nosso programa. Não deixe de seguir as redes sociais da rádio, né? Onde você está escutando ou você está vendo algum corte. Não deixe de seguir também as redes sociais do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado, JF de João Fernando. Nós estamos em todas as redes sociais, pessoal. Todas as redes. O programa está saindo agora inédito. Você está escutando ou está assistindo pelos canais da rádio inédito. E também ele sai toda segunda-feira às 19 horas lá no nosso canal do YouTube. Canal do YouTube e também na íntegra no Spotify. E se você quer ser o nosso patrocinador, quer patrocinar o programa Resenha de Mercado, você pode entrar em contato com a rádio. Entre em contato com o comercial da rádio, manda uma DM ali na rede social da rádio, entre em contato para você patrocinar o nosso programa, ser o nosso patrocinador. Ou você pode entrar em contato direto com o comercial do Resenha de Mercado, pessoal. O nosso WhatsApp é o 459 9825 8921. 45, o DDD 899 8925 8921. Beleza, pessoal? Bora lá, bora falar de mercado, bora falar o que vem acontecendo no nosso mercado aí nas últimas semanas, para deixar você muito bem informado, para deixar você aí sabendo aquilo que vai acontecer e sabendo o que você vai fazer com as suas finanças. Beleza, pessoal? Vamos lá, vou mostrar alguns gráficos aqui para vocês, para quem está escutando. Eu vou falar aqui na rádio para você que está vendo aí nas redes sociais, você vai acompanhar os nossos slides aqui. Vamos falar de mercado, pessoal, vamos falar aí dos últimos 7 dias. O Ibovespa está com uma queda de 2,79, 168 mil pontos. O Ibovespa perdeu bastante tração, né, pessoal, por causa das Big Techs, na maioria dos casos, né, possibilidade de aumento de taxa de juro também nos Estados Unidos e provavelmente aqui no Brasil, na próxima reunião do cupom, a gente não vai ver baixa dos juros, a gente vê o mercado drenando a grana lá para os Estados Unidos, né? Colocando lá em renda fixa mais segura. E também, pessoal, a gente vai ter agora o IPO da SpaceX, do Elon Musk lá também, que está drenando muita grana lá para os Estados Unidos. A gente vai ter alguns IPOs também. Mas não é só isso. O nosso mercado, pessoal, o gringo tá saindo do mercado brasileiro, não é só por causa disso também. Eu sempre falo aqui para vocês, pessoal, o mercado brasileiro para investimento de longo prazo, que é aquilo que a gente faz aqui no Resenha de Mercado, é um mercado muito, muito, muito complicado. Por quê? Porque ele é um mercado emergente, é um mercado periférico. Quando os grandes investidores estão pensando em sociedade, quando os grandes investidores estão pensando em investimento de longo prazo, falam assim, mas sociedade, investir na bolsa não é comprar ação? Investir na bolsa para longo prazo é você ser sócio de grandes empresas, que é isso que o grande investidor faz. Não é aquele negocinho de ficar comprando a ação, eu comprei a 10, quando tiver a 20 eu vou vender e vou fazer o lucro. Isso não é investimento de longo prazo. Isso não é investimento com mentalidade de sócio. O mercado financeiro não é isso. Se te venderam isso, sinto lhe dizer, mentiram para você. O mercado não é esse. A maioria esmagadora dos gestores que estão no mercado, que ganham dinheiro, os investidores, são os investidores que estão no longo prazo. Ah, mas como que você pode corroborar isso? Se você pegar todos os fundos de investimentos, de aposentadoria, de governos, de empresas, no mundo todo, esses fundos investem em o quê? Em ações, em títulos. Ou seja, aquilo que é mais precioso para as pessoas estão no mercado financeiro. Então, quando alguém fala para você assim, mercado financeiro é cassino, mercado financeiro é arriscado, não entra porque lá só vão arrancar o teu dinheiro, que não sei o que, isso é mentira. Os maiores fundos de pensões, se você pegar os fundos de pensões privados aqui do Brasil, né, Petrobras, Correios, quando eu falo privado, não é que não é do governo, que não tá lá no regime normal lá de aposentadoria que a gente paga do INSS, que aquilo sim é um sistema que é insustentável. Por quê? Porque as pessoas que vão entrando e vão pagando, elas não estão acumulando o capital para depois receber juro daquilo, elas estão pagando para quem tá, e depois quem tiver apto a entrar,
vai receber de quem está pagando. Só que tem um problema. A gente está cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos, então tem menos pessoas pagando, né? Quando começou, se eu não me engano, lá era 6 para 1, hoje está na média acho que 2 para 1, né? E tem outra coisa, as pessoas estão trabalhando mais no setor informal, tem menos pessoas contribuindo. Além de ter menos pessoas contribuindo, menos pessoas empregadas contribuindo também. Então o que acontece? Isso é insustentável. E o resto do mercado, como que funciona? Os fundos de pensões, como eu falei pra vocês, a aposentadoria, que é a coisa mais preciosa que uma pessoa pode ter, cara, é o meu futuro, é quando eu vou poder descansar, está no mercado de capitais, está investido em empresas, em títulos. Então sim, o mercado financeiro, ele é extremamente seguro no ponto de vista do mercado, né? É muito mais seguro você investir numa grande empresa que você abrir um negócio, no Brasil em qualquer outro lugar. Ah, mas como que isso pode acontecer? Como que pode ser isso? Bom, vamos lá. Qual que é a probabilidade de uma Johnson Johnson, que já tem mais aí de 100 anos, qual que é a probabilidade aí de uma Caterpillar, qual que é a probabilidade do Banco Itaú tá daqui 50 anos no mercado ainda? É muito grande, não é? É ou não é? É muito grande. Então, se você for sócio minoritário dessa empresa, a chance daqui 50 anos você tá recebendo dividendos e o teu patrimônio ter crescido é muito grande. É muito maior do que você abrir uma empresa. O que você acha que tem mais chance de permanecer? Uma empresa que você abre agora, uma empresa pequena, ou o Banco Itaú, ou a Caterpillar, ou a Johnson Johnson? Você entendeu? Então você pode ser sócio de esses negócios, que é uma visão muito interessante, que eu estava vendo esse dia a entrevista do Barsi, né, e ele falando lá com o Tecar, lá, que é muito famosão no negócio de carro, eu gosto muito do Tecar também, e ele falando, você é dono de pequeno negócio, eu decidi ser parceiro de grandes negócios, entendeu? E sim, eu adoro a filosofia do Barsi, acho que é genial, só que é uma filosofia muito difícil da gente aplicar. Por quê? Porque é uma coisa de longo prazo. E o ser humano, nós temos muita dificuldade com o longo prazo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi moldado para o curto prazo. O nosso cérebro, ele funciona assim. O nosso instinto ainda é primitivo. O nosso cérebro funciona dessa forma. O que eu vou comer hoje? Onde eu vou dormir hoje? Será que eu vou sobreviver hoje? O cérebro foi moldado lá na savana com esse pensamento. E é esse cérebro que a gente tem hoje ainda. Então por isso que você tem muita dificuldade com longo prazo. É em tudo, não é só nas finanças. Você tem dificuldade de ver o negócio aparentemente não crescer, demorar muito tempo para crescer. Quando você vai também para academia, quando você vai fazer qualquer coisa, quando você abre um negócio, quando você vai para as redes sociais, isso demora muito para acontecer. E aonde que está o diferencial das pessoas que vencem das pessoas que não vencem? O paciente sempre vai vencer. E o mercado, o jogo de investimento, é um jogo de paciência. É o jogo do Warren Buffett, é o jogo do Barsi e é o jogo de tantos e tantos caras que estão investindo no longo prazo. Então esse negócio de comprar e vender, esquece isso aí, tá? Esquece. Ah, mas não tem gente que faz e tem dinheiro, e ganha dinheiro? Tem cara que opera, tem cara que faz trade, day trade e ganha muito dinheiro. Tem sim, tem. Mas esses caras são, primeiro, extremamente raros. Segundo, eles são extremamente especializados. Eles ficam o dia inteiro olhando tela. E eles têm uma bagagem gigantesca para fazer operação. E é a minoria. É 0,000,0000. Tem os caras que ganham muito dinheiro sim no mercado, fazendo isso, comprando e vendendo. Mas esses caras, é como jogador de futebol, né? Tem como você ficar rico da noite pro dia? Tem. Se você for um talento, né? Você for um cara genial, você pode. Mas quantos em quantos milhões de pessoas, entendeu? Para nós, meros mortais, a gente tem que fazer o feijãozinho com arroz. E aí, voltando aqui para o sério do nosso negócio, pessoal, mercado financeiro, pouquíssimas empresas no Brasil, a gente tem viés de investimento de longo prazo. Eu falo muito disso, eu tenho investimento de longo prazo em algumas empresas aqui no Brasil, gosto do Brasil também, é o meu país, amo o meu país, mas o investidor, ele não tem pátria. O investidor coloca o dinheiro dele onde vai rentabilizar, entendeu? Então, pessoal, aquilo que eu falo para vocês, hoje meu patrimônio é 70 tá fora do Brasil, 30 tá dentro do Brasil. Se você quiser conhecer o nosso patrimônio, o meu patrimônio, saber como que eu invisto, entra lá no Resenha de Mercado, na nossa comunidade. Gente, para você aprender a investir, tá bom? É menos de uma pizza por mês. Entra lá, só você mandar uma DM nas redes sociais ou no nosso WhatsApp 45998258921. Entra, manda lá a mensagem para mim. É menos de uma pizza por mês para você aprender a investir do zero. Beleza, pessoal? Vamos lá, bora lá. Então o Ibovespa aí, vamos ver o Ibovespa, como é que tá no ano, né? Que a gente tá começando o mês aqui.
ainda devolvendo, né? O Ibovespa chegou ali a bater 198 mil pontos e agora está devolvendo ainda com uma alta de 5,33. Se a gente for colocar o dólar, a alta ainda é um pouquinho maior, né? Vamos falar de SP500. SP500 aí, nos últimos 7 dias, uma queda também, pessoal, de 2,62, tá? Perdão, nos últimos 5 dias. Vamos lá. No ano, já tá com uma alta aí maior que a do Ibovespa, né? O Ibovespa começou acelerando e aí o SP500 já passou. Eu falo para vocês, pessoal, longo prazo não adianta. Ah, você pode odiar os Estados Unidos, não gostar do Trump. Ah, os imperialistas. Cara, a grana tá lá. O foco da riqueza tá lá. Não adianta, velho. Você quer que teu patrimônio cresça, a maior parte do teu patrimônio tem que estar lá. E não é recomendação nada disso que eu falei, tá? É só a minha opinião. Aqui é meramente educativo. E se você entrar lá na nossa academia também, a gente não vai recomendar nada para você. A gente vai te educar para você tomar as suas decisões. Beleza, pessoal? Então vamos lá. No ano aí, o SP500, que por muito tempo aí tava com uma queda, né? Tava perdendo aí pro Ibovespa. Passando o Ibovespa. Vamos lá, vamos falar de dólar. Dólar aí bateu os R$ 5, subiu e ultrapassou aí 1,90 nos últimos 5 dias, cotado aí a 5,17. E no ano, pessoal, no ano o dólar chegou a bater ali, ó, 4,90, né? 4,90, já subiu aí para 5, mas ainda com uma queda aí de 6,19. Se a gente for descontar o dólar mais o crescimento do Ibovespa, vai dar ali mais ou menos 12, ainda tá maior do que o SP500, mas eu acho que não vai, o SP500 vai terminar o ano ainda uma rentabilidade melhor que o Ibovespa, tá? Pessoal, para você que tá chegando agora, quando a gente fala de Ibovespa, SP500, isso são índices, tá? Índices das principais ações, então é uma média, não que a tua carteira vai performar desse jeito, não que a minha carteira performe desse jeito, inclusive minha carteira tá performando melhor que os dois, tá? Mas é um índice para a gente ter um parâmetro ali de como tá mais ou menos as principais empresas dentro desses índices, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de Bitcoin. Bitcoin também derreteu, né, pessoal? Derreteu nos últimos 5 dias aí, ó. Tá praticamente no 0 a 0, né? Queda de 0,23, mas chegou a bater ali, ó, 59 mil dólares. E aí no ano, pessoal, Bitcoin aí derretendo, né? Uma queda aí de 26%. A gente vai falar um pouquinho que o que desencadeou aí essa queda do Bitcoin realmente é a grana indo para os Estados Unidos, Big Tech, IPO, né? Tensão no mundo também com a guerra. E aí a gente teve o Michael Saylor, né, da Strategy lá, que falou que ninguém nunca deveria vender Bitcoin, não se vende, Bitcoin só compra, né, que nunca venderia e tal. E ele foi lá e fez a venda lá, se eu não me engano, foi de 32 Bitcoins, um valor pequeno, né? Mas foi simbólico pro mercado aí. E é isso que eu falo pra vocês, pessoal. Não tenha guru. Não tenha guru. Ah, quando o cara falar pra você nunca, a palavra sempre, quando o cara for muito extremo, anarcocapitalismo ou socialismo, cara, foge desses caras. Não, porque isso você nunca vai fazer, você nunca deve fazer, que não sei o que. Eu sempre falo. Eu tava dando fiz uma imersão nesse final de semana, até a minha voz tá rouca, pessoal, porque eu passei 13 horas falando. Então minha voz tá, até perdoem, minha voz tá bem rouca. Eu tô gravando o programa hoje, né? E a minha imersão foi ontem e ontem. Foi 13 horas de imersão. E então a minha voz tá meio rouca até por causa disso. Mas o que eu tava falando aqui? A gente tava falando desse negócio de você ser muito extremo, né? De você, não, faça isso, faça aquilo. Eu disse pro pessoal, eu sou um cara extremamente convicto de tudo que eu faço. Até a hora que eu mudo a minha convicção. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu aprendi, principalmente com filosofia, com estoicismo, é que a gente tem que ter humildade. E muitas vezes, pessoal, a gente tem que sim mudar a nossa opinião. Né? Esse negócio, não, porque Bitcoin nunca deve ser vendido, nunca. Cara, esquece isso aí. Essa é a minha tese hoje, eu não sei qual que vai ser a minha tese amanhã. Beleza, pessoal? Disclaimer aqui gigantesco. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, entra lá nas redes sociais, manda uma DM lá. É eu que respondo, tá? É eu que respondo lá. Manda DM aqui pra rádio. Nas redes sociais vai ter corte também. Escreve lá tuas dúvidas, o pessoal da rádio vai passar pra mim. Eu vou mandar aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de mercado. Vamos falar um pouquinho agora aqui de mercado com vocês. Eu vou trazer um relatório aqui para vocês, que a gente sempre fala, o nosso relatório
do nosso mercado corporativo. Lembrando, tá, pessoal, lá na nossa comunidade, na comunidade Resenha de Mercado, que eu falei para vocês, entra aí, manda uma DM em qualquer rede social, Resenha de Mercado JF, você vai achar em qualquer rede social. Manda uma DM para nós ou no WhatsApp lá, 459-9825-8921. Manda uma DM lá, pessoal, é menos de uma pizza por mês para você entrar lá. Eu mando 2 relatórios toda semana. Eu pego um compilado daquilo que eu estudei, daquilo que aconteceu na semana. Eu coloco a minha visão, essa linguagem que vocês estão vendo aqui, que todo mundo fala, cara, muito legal porque você fala de investimento, mas de uma forma simples, porque eu não sou um cara, eu não sou um cara do mercado financeiro, eu sou um cara do varejo. Eu sou um cara da indústria, eu sou um cara do chão de fábrica, e quando eu comecei a estudar mercado financeiro, eu coloquei essa minha linguagem para vocês aí, para compartilhar com vocês. Então, os relatórios, eu mando 2 relatórios por semana para deixar você muito bem informado, e a gente passa sempre para vocês aqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa expansão do PIB, tá? A gente teve aí uma pressão inflacionária bem grande no nosso PIB aí, né? E a gente teve o resultado aí. Previsões inflacionárias, crescimento do PIB e reestruturação corporativas marcam o cenário doméstico que foi aí na última semana. Beleza, pessoal? Nós tivemos o PIB aí no primeiro trimestre que saiu, que foi divulgado, de 3,3 trilhões de reais. Pessoal, você que tá falando aí que o mercado tá em crise, sim, o mercado está em crise, mas a grana tá circulando, tá? Alguém tá pegando essa grana. O crescimento, pessoal, foi uma expansão aí em relação ao quarto trimestre de 1,1, e o crescimento a ano foi de 1,8 e veio mais alto do que a galera estava prevendo, tá bom? E aí, qual foram os destaques aí, tá? Do setor de serviço. Olha só que interessante, serviço, 70% do nosso PIB é serviço, tá? Informação e comunicação, liderou o crescimento, quase 8%. Atividades imobiliárias, expansão de 2,9%. Mercado financeiro e seguros, né, crescimento de 2,8%. E outras atividades aí, a gente teve um crescimento aí de 2,4%, né, pessoal? Vamos ver o que mais a gente tem de informação aqui. E aqui o fenômeno aí do céu em meio no Ibovespa, tá? O Ibovespa encerrou maio com uma queda de 7,7%. Olha só que interessante, pessoal. O que a gente teve aqui? O preço-lucro, tá, do Ibovespa, olha só, que projetado nos últimos 2 meses, tá 8,4%. Segundo alguns analistas, esse preço-lucro aqui é um preço-lucro atraente, tá? Commodities, 10,4%. A nossa média histórica é 12%. E a média, olha só que interessante, a média histórica do preço-lucro geral do Ibovespa é 10,5%. Hoje está 8,4%. O que isso mostra? Que o mercado, em tese, tome muito cuidado, mercado em tese, ele está barato. Isso é tese, tá, pessoal? Se você pegar o preço-lucro das commodities, a Bolsa Brasileira, ela é predominantemente commodity e banco, tá? Só que o que mais, o maior peso da nossa Bolsa Brasileira é commodity. O preço-lucro da Bolsa, o que é o preço-lucro, pessoal? É o preço médio das ações versus o lucro que ela está dando. Aí se você pega lá, preço-lucro de 10, isso quer dizer que com o lucro que as empresas dão, ela vai demorar 10 anos para retornar, né, o teu capital, seria o teu payback ali, entendeu? Aquilo que você investiu. O preço, isso varia de setor para setor, de empresa para empresa, tá? O preço-lucro médio é de 12, tá? Em 10,4. Se a gente pegar a nossa economia doméstica, olha assim que interessante. O lucro projetado é de 9,3 e a média é de 10,3. Ou seja, em tese, o mercado brasileiro está barato, tá? Tem uma margem ali, está barato. Em tese, por quê? Porque isso não corrobora a realidade. Se ele está barato, pode ser que alguma coisa lá na frente possa acontecer. E aquilo que eu falei para vocês, o gringo vem aqui para especular, tá bom? Vamos lá, pessoal, a gente teve aqui também reestruturação da Braskem, né? Muitas empresas pedindo recuperação extrajudicial e recuperação judicial no Brasil. E aí, aquilo que eu falo para vocês, será que realmente o mercado tá bom? Será que realmente o Brasil tá bom? Mas tem o outro lado. Para quem tem conhecimento, não existe informação ruim, existe apenas informação. Você vai conseguir rentabilizar com isso, tá bom? A Braskem concluiu no dia 4 de junho a transferência do seu controle acionário para a Novonor.
e para a Petrobras e a gestora IG4 Capital por meio de um fundo, tá bom, pessoal? E olha só que interessante aqui. A Shine E ficou ali com 51% do volante ali do capital, tá? E 34% do capital da sociedade total. A Novonor, a participação residual, teve a participação residual de 4%, sem direito a votos. A Braskem busca angariar o apoio voluntário, pelo menos de 1/3 dos seus credores, antes de julho, agora de 2026, para reestruturar uma dívida bruta estimada em 9,4 bilhões de reais. É isso aí, 9,4 bilhões de reais. Qual que é o risco aqui? 150 milhões em pagamentos de juros de bonde emitidos no mercado externo, né? Que está arriscado aí a não pagar. Vamos lá. Klepper e Weber. City rebaixou para a venda e corte de mais de 37% no preço-alvo. A Klepper e Weber, pessoal, eu não tenho essa ação, tá? Não acompanho, mas se eu não me engano é uma empresa de armazenamento, tá? Bem interessante esse segmento porque tem falta de infraestrutura aqui no Brasil. Klabin, né? Celulose, o Banco Safra elevou a recomendação com potencial de valorização de 30% nas ações da Klabin, tá? Só que você tem que tomar muito cuidado, não é porque o cara tá recomendando, você vai lá e compra, isso que eu falo pra vocês. Aprenda, estude sobre o mercado. Entra lá na nossa comunidade, Resenha de Mercado, nosso WhatsApp 459-9825-8921, para você aprender a investir. Por exemplo, eu não tenho Klabin na minha carteira, é uma empresa excelente, tá? Aí, mas o banco tá recomendando, vai crescer 30%. Toma muito cuidado. Primeiro, você tem que saber se essa ação ela pode fazer parte do teu portfólio dentro daquilo que você quer como investidor, tá bom? A Minerva, né, que está no segmento aí de proteína, JP Morgan elevou a recomendação apontando que a empresa ultrapassou sua fase operacional mais crítica com um catalisador de expansão de médio prazo. Vale 4 indicações, liderança isolada entre as corretoras, tá? Itaú, indicações, liderança isolada entre as corretoras também. Recomendação. E a Petrobras aí também, indicação. Nós tivemos o payroll americano também, que a gente teve aí, pessoal, uma criação de postos de emprego de 172 mil empregos, veio praticamente o dobro, o consenso do mercado era 85 mil. Isso aí mostra que os Estados Unidos está resiliente e pode ter mais inflação lá nos Estados Unidos, né? Você fala, nossa, que interessante, né? O mercado, ele comemora quando não cria emprego. E eu achava, quando eu era criança, que criar emprego era a melhor coisa que um país poderia fazer. É sim, é a melhor coisa. Só que quando esse emprego ele é criado artificialmente, mas como artificialmente? Esse emprego ele é criado por uma demanda que é feita através de gasto, através de injeção de dívida na economia. É a mesma coisa, você vai lá, vamos dizer que você mora num bairro lá, e todo mundo no teu bairro, você tem um mercadinho, e todo mundo no teu bairro resolve torrar o limite do cartão de crédito. O banco vai lá, vamos dizer que no teu bairro lá tem 10 famílias, hipoteticamente, e você tem um mercadinho lá. E aí essas 10 famílias, o banco chega para elas e fala assim, ó, o teu limite de cartão de crédito vai sair de 10 mil reais, vai sair para 100 mil reais. Eles aumentam lá 90 mil reais o limite dessas 10 famílias no teu bairro. E aí o que acontece? Essas 10 famílias decidem torrar o cartão de crédito delas no mês. Aí o que vai acontecer? Eles vão chegar no teu mercadinho e vão comprar tudo no teu mercado. Vai lá, vai comprar coisa pra caramba. E aí você vai ver eles gastando, e fala, meu Deus, eu vou ter que comprar mais do meu fornecedor. Aí você vai lá no teu fornecedor e encomenda 10 vezes mais os produtos lá que mais vendem. Por quê? Porque você tá vendendo pra caramba, tá todo mundo consumindo. E aí você vai lá, meu Deus, eu preciso contratar porque eu não tô tendo gente aqui pra trabalhar. E aí você vai lá e contrata mais 5 pessoas e compra 3 vezes mais do que você costuma comprar porque o movimento tá muito bom e continua aquele movimento, você vai ganhando dinheiro, você vai trabalhando e tal, e você faz um investimento que você contratou gente, você faz um investimento, dívida com o fornecedor porque você comprou mais estoque, você tem que fazer ali uma previsão de lead time do teu produto, e aí você compra, compra, e aquele mês vai, no segundo mês vai, e no terceiro mês acabou o limite do cartão de crédito, todo mundo arrebentado, todo mundo devendo por banco, as pessoas não conseguem comprar mais nada, e aí o que acontece? No teu mercadinho, você vai e você não vende mais nada. Aí você tá com um monte de funcionário, você se endividou para você poder crescer, porque você precisa se alavancar, você tá devendo para seus fornecedores, você tá com o teu estoque parado lá, e aí o que acontece? Tá todo mundo quebrado e você quebra também, e você tem que demitir essas pessoas. É mais ou menos isso que o governo faz. O governo, ele infla com dívida, né? E aí o mercado vai correspondendo, vai correspondendo. Só que isso não é, isso é uma coisa que não é sustentável.
é uma criação de riqueza falsa, né? É a mesma coisa, eu posso ir lá pegar meu cartão de crédito e, sei lá, comprar uma Porsche, né? A pessoa vai olhar, nossa, o cara tá rico, eu vou ficar lá 1 ano, 2 anos com a Porsche e depois eu vou ter que vender e vou ficar devendo, porque eu não tenho condição de manter, de manter uma Porsche, né? A pessoa, no geral, não tem condição. E é isso que acontece. E aí por isso que os governos têm que ficar controlando ali. Ah, não pode ter muita criação de emprego, porque esses empregos que a gente está criando, essa demanda que a gente está criando, ela não sustenta no longo prazo. Entendeu, pessoal? É mais ou menos isso aí que acontece. Vamos lá, pessoal? Vamos para o nosso outro relatório. Nosso outro relatório eu vou passar para vocês aqui, que é o nosso relatório do varejo. Isso mesmo, são 2 relatórios. Pessoal, cada relatório desse aqui tem 20 páginas. 20 páginas, numa linguagem muito objetiva, para você, aprender como que está reagindo o mercado, para você aprender a investir também. Então eu mando toda semana 2 relatórios. Entra lá na nossa comunidade, resenha de mercado, qualquer rede social aí. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui então do nosso relatório da inteligência do varejo também. Então, falando um pouquinho aqui do nosso PIB, né? Ó, e aqui, aqui já tem uma questão aqui, ó, a ilusão do crescimento nominal. O avanço nominal estimado pelo índice lá IAV-IDV em relação ao ao mesmo mês de 2025, em março foi de 7,3, abril 2,7, maio 2,3 e a gente teve aí uma inflação de 5% nos últimos 12 meses, tá? Ó, um faturamento com alta nominal de 2,3 em um cenário inflacionário de 5 significa perda real no volume de mercadorias movimentadas. Isso impõe a necessidade da redução de custos fixos operacionais nas lojas físicas para evitar estrangulamento na rentabilidade líquida. Ou seja, mesmo você crescendo, você está crescendo menos que a inflação. Então, não adianta, tá bom? Produção industrial aqui, crescimento de 2,7. A produção industrial brasileira registrou um crescimento de 2,7 em abril, frente ao mesmo período de 2025, tá? Insumos de construção civil acabou caindo um pouquinho aí. E o impacto do PIB, a projeção preliminares aponta um impacto macroeconômico negativo estimado de 0,5 ou 0,3 aí da escala 6x1. A gente já falou bastante aqui sobre a escala 6x1, né, pessoal? E muitos analistas estão falando aí de 10, 15, até 20% de impacto aí com a escala 6x1. Vamos ver o que mais a gente tem mais aqui, pessoal. Vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Bom, o relatório aqui é gigantesco. Eu não vou ficar passando tudo aqui para vocês, tá, pessoal? Porque é bastante coisa aqui. Vamos para as nossas notícias aqui no Resenha de Mercado, que eu gosto de trazer notícias para vocês, né, pessoal, também. Então, quer receber nosso relatório lá? Só entrar em contato para você receber ele. Vamos lá, as nossas notícias aqui, pessoal, do programa. Já falei um pouquinho sobre a fragilidade do PIB, né? O resultado do primeiro trimestre coloca o país entre destaque global de crescimento. Mas existem algumas fragilidades. Isso aqui é uma notícia da CNN Brasil, pessoal. E o que acontece aqui? O que eles estão falando aqui? Teve um gestor aqui, que inclusive o programa dele é resenha de dinheiro. Achei bem interessante aqui, até vou dar uma olhada lá no programa dele, mas achei bem interessante a matéria, assim, bem coerente a matéria que ele estava falando. E ele fala o seguinte, olha, o Brasil aqui cresceu, o que mais puxou o crescimento, adivinha só, eu dou meia chance para você adivinhar quem puxou o crescimento do primeiro trimestre do Brasil. Meia, não vou te dar uma inteira, vou dar meia. Isso mesmo. Quem puxou o crescimento foi o agro. Mesmo o agro sendo massacrado, mesmo o agro passando por toda a dificuldade que está passando, o agro foi quem puxou o maior crescimento do nosso PIB. Pessoal, se não fosse o agro, literalmente o trocadilho, como a gente fala aqui no Paraná, se não fosse o agro, a gente estava na roça. A gente estava na roça, como a gente fala aqui, né? A gente estava ferrado. Aqui no Paraná a gente fala, se não fosse o agro, a gente estaria na roça. Quer dizer que a gente estaria ferrado literalmente. A gente tem que agradecer aos nossos agricultores, aos nossos guerreiros aí, porque realmente eles estão segurando o Brasil. Estão segurando. E não é de hoje, tá? É de muito tempo. Então a gente tem que
bater continência aí para os agricultores aí que são realmente pessoas assim que fenomenais. E aí, o que ele fala da fragilidade aqui? Bom, os países que trabalham com commodities, os países que têm poucas fontes, né, de exportação, o que eles fazem? Eles investem muito em infraestrutura, eles criam outras coisas, como eu já falei aqui para vocês. Quem industrializou São Paulo foi o agro, né, foi o café, que está industrializando Mato Grosso também, está industrializando aquela região ali, né? Mas a gente deveria ter um projeto de país. Eu falo pra vocês, o projeto de país deveria ser, o nosso presidente deveria ser um CEO, uma mentalidade de CEO. O Brasil, nós fazemos parte de uma grande holding. E o que a holding quer fazer? Ela quer criar negócios para que ela tenha mais segurança diversificando. Então, com toda a grana que o Brasil já ganhou no agro, lá no boom das commodities que a gente perdeu, o que o governo deveria ter feito? Ele deveria ter pego essa grana e desenvolvido o Brasil. Não, o governo pega o dinheiro, vai lá e gasta o dinheiro. O exemplo que eu dei agora aqui para vocês. E eu não estou falando deste governo. São todos os governos. Porque a máquina é feita assim. Porque os deputados, os nossos políticos que entram lá, eles entram com essa mentalidade. Isso aí é uma coisa estrutural, é a estrutura que faz com que aconteça isso. Ah, mas os caras são mau caráter. Não quero julgar aqui, eu tô falando de número, eu tô falando daquilo que acontece. A estrutura do Brasil é feita assim. E todo mundo que entrar lá vai fazer assim se a gente não mexer na estrutura, né? Mas as pessoas não querem, o status quo não quer mexer na estrutura, né, pessoal? E isso acaba sendo da forma que é. Tá bom, pessoal? Tinha muito mais notícia aqui para passar para vocês. Eu vou ter que deixar isso para semana que vem. Eu quero agradecer a participação, vocês mandando aqui para nós. Não se esqueçam, tá, pessoal? Entre na nossa comunidade lá. O nosso WhatsApp é 45998258921 ou qualquer rede social Resenha de Mercado. Pessoal, é menos de uma pizza por mês. E se você quer ser patrocinador do nosso programa, tá gostando do programa, você tem empresa, patrocina, entre em contato com a rádio aqui, entre em contato com o comercial da rádio, ou entre em contato também com o nosso comercial, 45998258921, que a gente vai direcionar você pra rádio. Pode entrar em contato aqui nas nossas redes sociais, também me chama lá, sou eu que respondo as redes sociais, tá, pessoal? Ou entre em contato com a rádio aí, se você tá gostando do programa, você é empresário, ajuda aí a patrocinar o programa Resenha de Mercado. Tá bom, pessoal? Eu quero desejar para vocês aí um resto de semana abençoado. A gente vai se ver aqui na rádio durante a semana nas redes sociais. A gente vai estar com um artigo, a gente vai estar com cortes nas redes sociais também e na rede social do Resenha de Mercado. Um grande abraço, até a próxima aí e valeu!